Oi pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco da minha experiência aqui em casa com o Pedro com imitação motora. Então assim, não foi uma habilidade fácil para ele conseguir, mas foi uma habilidade que depois que ele adquiriu, ele conseguiu fazer várias outras. Então, isso dentro da análise do comportamento, né? A imitação dentro da análise de comportamento é chamada de comportamento pivotal. Porque através dessa habilidade você consegue, né, ensinar a criança ela consegue aprender várias outras que muitas vezes a gente nem acha que tem alguma relação, mas tem. Então, assim, se sua criança não faz imitação motora, vamos começar por aí, os objetivos para começar a treinar. Para quem na época, né, para quem não é da área, é muito difícil essa questão de segmento de instrução e de imitação motora. Para mim, demorou muito a ficha cair, de saber o que era um, o que era outro, e saber discriminar e saber pedir dele, solicitar dele, aplicar programa através dessas instruções. Então, assim, quando você vai ensinar a criança a fazer imitação motora, você não pode falar o que ela vai fazer. Tipo assim, bate palma. Você não vai falar bate palma, você vai só fazer o movimento, né? E a solicitação vai ser faz igual, faz assim, olha aqui, alguma coisa que chame a atenção da criança para olhar o que você está fazendo. Ela vai estar sobre o controle visual, ela vai ter que ver o que você faz para poder fazer igual. Tipo, Pedro, faz igual. E esperava, né, para ele fazer igual, colocar a mão na cabeça. Se eu falasse, Pedro, põe a mão na cabeça e não mostrasse nada, isso seria um segmento de instrução, porque ele estaria sobre o controle auditivo do que eu tô falando para ele poder fazer. Agora, se eu fizer isso, Pedro, deixa eu pensar, Pedro, mão na barriga e coloco minha mão na barriga, então eu não vou saber se ele fizer o movimento, se ele vai estar sobre o controle visual da imitação motora ou sobre o controle auditivo do que eu estou falando. Então, por isso que a gente, quando vai ensinar a criança, a gente ensina de forma separada. Primeiro o faz igual e faz o movimento e espera ele fazer. Ou então, gira o braço e não faz o movimento e espera a criança fazer. Vou falar de novo porque isso foi muito difícil para mim. Vou dar outro exemplo. Tipo, Pedro, mão no nariz. E espero ele colocar lá a mão no nariz. Isso é um segmento de instrução. Se eu disser, Pedro, faz igual. Isso aqui é uma imitação motora. Inclusive, serve também para as vocalizações. Pedro, faz igual a e vocaliza a letra A. Isso é uma imitação. Então, enfim, são várias coisinhas que a gente só vai percebendo com o tempo. Normalmente, o terapeuta ou o adulto se posiciona de frente para a criança para que ela olhe para a gente, né, e veja o que a gente está fazendo e faça igual. Então, a gente tem que sentar no chão, descer, tá até a altura dela e solicitar, né, o comando de frente para ela. Então, isso foi a primeira coisa que a gente fez com o Pedro, que não funcionou. Testou as ATs e ele não respondia, era ajuda física o tempo todo, ajuda física total, né? O tempo todo era como se ele não entendesse o que era para fazer. Depois a gente tentou no espelho, que também é uma estratégia que pode ser usada. Às vezes esse contato visual, ficar de frente para alguma pessoa, é aversivo para a criança e ela se sente mais confortável olhando para você através do espelho. Então essa é uma estratégia que também pode ser usada. Você e a criança ficar de frente para o espelho e pedir para ela fazer igual e ela tá olhando para você através do espelho. Também não funcionou aqui em casa. A gente tentou essa questão do espelho e não funcionou. Passamos para a videomodelação. Eu fiz um vídeo no celular, faz igual, faz igual, faz igual. Para ele fazer, né, fiz vários movimentos não sequenciados, né, um por um, para ele tentar fazer igual. Eram 3 tentativas e não funcionou. Ele olhava o meu vídeo e ele chorava. A AT que aplicava, né, e mostrava, aí o celular na época era muito reforçado para ele, ainda era usado em terapia, hoje em dia não é mais, então o celular chamava muita atenção dele. Então ele olhava para o celular e quando ele olhava o meu vídeo, ele chorava. Então, não funcionou.
Então a gente tentou, mudou, ficou quebrando a cabeça pra saber como é que a gente ensinar essa habilidade a ele. Então a gente pegou e fez um vídeo de Júlia. Vamos fazer a videomodelação com Júlia. Em outro momento eu vou fazer um vídeo falando o que é videomodelação, senão isso aqui vai ficar muito longo. Então a gente fez um vídeo com Júlia fazendo os mesmos movimentos que eu estava fazendo, que era bate palma, mão na cabeça. Normalmente a imitação motora a gente sempre começa por movimentos de coordenação motora ampla. Então, quando ele viu o vídeo de Júlia, ele não chorou e ele fez. Primeiro com a ajuda física, né? E depois sem suporte. Então foi o que funcionou aqui em casa, depois de várias semanas, depois de várias tentativas e várias estratégias usadas. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma na imitação motora aí na casa de vocês.